Qual a importância de ter o pai no processo de criação dos filhos? Será que a figura paterna ela influencia mesmo no desenvolvimento da criança? Bom, vocês já me conhecem, eu sou a Edna Barbosa, sou pedagoga, contadora de histórias, escritora de livros infantis e de assuntos pedagógicos, e eu crio conteúdos semanais desmitificando a infância e a criação e te alertando sobre erros para você consertá-los enquanto ainda há tempo. Por que essa participação e presença dos pais precisa parar de serem vistas como uma ajuda urgentemente? A minha intenção com esse vídeo é alertar os pais sobre o poder que, além da presença, a participação deles tem. O poder que o relacionamento com os filhos tem, como precisa ser esse relacionamento. Então, tanto faz se você é um pai separado, casado. A figura paterna é a representação de um pai. Portanto, se a criança não tem um pai, essa figura pode ser ocupada, então, pelo tio, o avô, o amigo da família, que vão, então, representar essa figura. O meu pai, por exemplo, ele morreu quando eu tinha 4 anos. Até que meu padrasto chegou e cumpriu esse papel de pai para mim. Mas eu me lembro que antes disso, na escola, quantas crianças que não tinham pai, como foi meu caso também, que choravam muito na preparação do Dia dos Pais e algo que deveria ser prazeroso virava algo traumatizante. Quem já sofreu isso na infância? Pois é, isso é muito comum de acontecer, as pessoas, então, evitarem de falar sobre o assunto com a criança, as crianças que perderam os pais, no caso, que não têm pai, por não perceberem o quanto podem ajudar a criança e quanto sofrimento pode ser causado. Mas preste atenção, muito pai acha que ser presente na criação dos filhos é puramente dar atenção, buscar no final de semana, combinado, trabalhar para colocar comida em casa, mas o mais importante é a participação diária, é ficar de lado. É necessário, muito além de estar presente, participar. Já é comprovado por pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, doutores, que essa participação ela é primordial para que a criança tenha um melhor desenvolvimento moral, social, emocional e psicológico. Então, a presença dessa figura paterna tem um lugar essencial no desenvolvimento emocional e afetivo da criança. E pode determinar a forma com que a criança se relacionará com as pessoas no futuro. Olha como isso é importante. Essa referência, quando eu digo referência, eu estou falando do pai como um modelo para a criança. Essa referência ela contribui para a percepção da criança como um sujeito, quem ela se torna, quem ela se faz como pessoa. E que quando falta essa referência, fica um espaço vazio para essa criança, uma lacuna que não é preenchida, além de causar sofrimento na criança. Me empresta o papel, esse papel eu acho que é importante eu ler. Eles fizeram uma pesquisa com 2 grupos de crianças. Um grupo com crianças que não têm a presença do pai, que não têm o pai em casa, ou com crianças que têm o pai em casa, mas que não se relacionam com os filhos. E o que ficou constatado? Que eles têm menos autoestima, uma autoestima baixa, que eles têm um maior potencial para gerar conflitos psicológicos e cognitivos, ou seja, de aprendizagem, e, como resultado, até problemas emocionais, até doenças emocionais. Ficou constatado também que essas crianças têm uma maior possibilidade de desenvolver distúrbios de comportamento na infância e ainda maiores na adolescência. Outra constatação, que essas crianças têm mais possibilidade de ter como resultado de baixo desempenho em testes cognitivos. Há uma maior probabilidade com essas crianças, com a ausência de pai, de repetir o ano escolar, de apresentar um comportamento violento na escola, de ter dificuldade em leitura, em escritas, de ter menor resultados nas provas finais, problemas antissociais,
ou ela pode ser muito agressiva ou muito reprimida e sempre numa posição assim muito extrema. E hoje há formatos de famílias diferentes. As famílias mudaram muito. Nessa sociedade atual, a mulher que antes engravidava e abria mão de sua carreira profissional para se dedicar aos filhos, ela teve que voltar para o mercado de trabalho. Mas algo que ainda não mudou é que a maioria das mulheres, além de trabalhar fora, cuidam das crianças e da casa sozinhas. Vai refletir em algumas áreas, como conjugal, área familiar, é motivo de divórcio e muita gente não sabe disso, não para pensar que essa é a causa. E é possível que uma família seja feliz e tenha um relacionamento saudável por muito tempo assim. E para entender, eu falei um pouco sobre isso lá na live que eu fiz, tá um conteúdo pronto no YouTube, no meu canal, Edna Barbosa, e o título é Você se sente culpada, mas não deveria. Corre lá, confere, e é muito bacana você se inscrever no canal. Eu preciso muito da sua inscrição lá no canal. E ativa o sininho para eu continuar mandando para você esses avisos de quando conteúdos novos ficarem prontos e também para o YouTube entender que isso tem sido importante para muitas pessoas. Então, por isso que eu preciso da sua inscrição, ok? Um outro ponto negativo da ausência dos pais, que muitas famílias vejam um pai que faz tarefas da casa, que pagam pensão, que cuidam dos filhos, dentre outras atividades, ele é visto como um ajudador. Mas, na verdade, ele é um homem que se preocupa com o bem-estar de sua família e faz suas obrigações e nada mais. Ele está fazendo o que precisa ser feito como um pai hoje. E o pior é que essa ideia acaba distanciando o pai dos filhos. Proximidade, participação, é relacionamento ativo, dia a dia. Isso é muito importante. Uma conversa diária com a criança, ajudar a criança em suas atividades escolares. Quando você faz uma papinha para a criança e dá para ela, por exemplo, você não está ajudando ninguém. Essa é uma forma de cuidado, e nesse cuidado, um vínculo se forma e se fortalece. E o que é mais preocupante é que exista pai que está presente, vem os filhos, até moram na mesma casa, mas não são participantes da criação da criança. E você pode achar que isso é uma besteira, mas se quem cria são o pai e a mãe, por que 90% das pessoas que me assistem buscando informação sobre a criação são mulheres? Por que 90% são mulheres? Se é do interesse do pai e da mãe que a criança tire notas boas, porque normalmente quem cuida da vida escolar é a mãe. A gente precisa pensar nisso. E é necessário que o homem esteja cada vez mais, faça parte cada vez mais no universo da criança. Assim os vínculos são estabelecidos e são fortalecidos. E vínculos empobrecidos que têm se formado afetam a saúde emocional, deixa a criança desatenta e numa agitação muito intensa. Vocês vão perceber isso na escola. E muitas vezes essa criança, assim, ela é confundida com crianças que têm transtornos de aprendizagem, como TDAH ou outros transtornos. E uma criança assim na escola, provavelmente o seu desempenho não vai ser dos melhores. E esta é uma das provas que a presença do pai, a participação do pai na criação dos filhos, melhora até o rendimento escolar da criança. E quanto maior for essa participação e o envolvimento do pai no crescimento e na educação da criança, melhor será a qualidade na relação que se estabelece entre o pai e a criança. Ainda vai refletir nos relacionamentos amorosos. Muitas pessoas entram em relacionamentos abusivos que reproduzem o que viveram na infância, ou abuso, descaso ou violência, que existem milhares de adultos no mundo com problemas de relacionamento com os pais. E isso tem atrapalhado nos relacionamentos no dia a dia, na vida amorosa mesmo. Entende por que essa ausência deixa reflexo na saúde emocional da criança? A grande verdade é que a criança, sem a presença do pai,
tem dentro de si um grande vazio devido à noção de não ser amado pelo pai que está ausente. Daí esse sentimento de desvalor, sentimento de culpa por tudo. Há um sentimento de culpa constante. E principalmente porque a criança se acha má por acreditar que provocou a separação ou a briga dos pais. E até por ter nascido, muitas vezes ela se sente culpada. Afinal, o papai foi embora depois que eu nasci. E quando ele mora com os filhos da atual esposa e não tem essa participação, o rombo é ainda maior, a frustração é ainda maior. E olha, além de tristezas, gera uma melancolia, agressividade, violência e um constante sentimento de rejeição. Quando a criança se sente rejeitada, uma parte do cérebro que é ativada é a mesma parte onde se sente uma dor física. Isso deixa um forte registro na memória da criança. Só que a dor de um joelho ralado, ela se acalma, ela passa rápido quando a mãe abraça e diz, vai passar, vai sarar. Mas a dor de um coração partido, ela permanece. Joelho ralado, dói bem menos que um coração partido. E o que acontece? Essa criança ela se torna uma criança insegura, uma criança hostil, agressiva, com dificuldades de estabelecer relações afetivas e de ternura. E ainda é uma grande porta de entrada para a depressão. Os pais precisam sair do lugar de durão, daquele que bate, que corrige e assumir o papel de protagonista, o ator principal, juntamente com a mãe nesse processo e ter atitudes de carinho, de afeto, de cuidados da criança. E eu repito aqui que o pai deve fazer isso mesmo que seja separado. Observe que o afeto é muito importante na infância. Sim, é uma necessidade básica da criança. E o afeto é demonstrado no cuidado, no dia a dia, nos relacionamentos. E o que fazer então? O que você precisa fazer agora, papai? A sugestão é que esse envolvimento do pai com a criança comece antes do nascimento. Lembra da prosódia? Aquela voz embalada, aquela voz cantada, que você começa a falar, que a mamãe e o papai começam a falar com a criança ainda no útero? Pois é, a criança já nasce envolvida com o pai. Ela reconhece a voz do pai. Pai? É, filho? É, então, eu sei que você tá me ouvindo. Você é espertinho, né? E na presença dele, ela passa a tê-lo como uma referência, um modelo para a vida toda. O pai deve fazer parte até da construção da rotina. Os resultados no desenvolvimento da criança serão melhores e mais efetivos se for construída uma rotina pensando na necessidade de cuidados da mulher e dos filhos. E não menos importante, a presença do pai na vida da criança é direito constitucional, é garantido em lei. É direito da criança o direito à paternidade. Isso serve para alguns casos em que as mulheres que não aceitam a convivência do pai e dizem que elas darão conta. Então, mamãe, pensa aí que o importante não é somente a pensão, mas a presença constante desse pai na vida da criança. E não se esqueçam que problemas de adulto são problemas de adulto. Nada de ficar difamando o pai para a criança e nem ficar difamando a mãe para a criança. Isso é muito prejudicial para a criança, isso entristece a criança. Isso gera um problema na personalidade dela. E, por fim, é preciso que muitos pais desconstruam a referência de pai que têm em suas memórias, pois sofreram grandemente na infância, têm dificuldade de serem pais realmente ativos. Talvez você transfere para o seu filho, pelo fato de não ter tido um pai presente, que seu filho não pode ter a sua presença. Se livre dessas memórias negativas e seja o melhor pai do mundo. Quando você estiver cansado, porque você também fica cansado, aprenda a descansar. Você não é um ser inerte nessa casa
com uma vida alienada de tudo que está acontecendo. Participe de todo o desenvolvimento da criança. Curta todos os momentos. Eu sempre digo que a criança só faz um ano uma vez na vida. Cada fase é única da criança. Não dê para os outros esse privilégio de ser o modelo para essa criança. Todos nessa casa terão mais alegria em estar juntos. Desculpa, em estar juntos, inclusive você. Haverá harmonia e paz. E uma dica para começar? Comece contando histórias. O pai precisa ser um agente ativo na contação de história para os seus filhos. Você pode dedicar minutos para ter esse tempo de contação e interação que já trarão muitos benefícios. E aproveite esses benefícios, porque a contação de história traz muitos benefícios. Aproveite esses benefícios e diminua cada vez mais essa distância entre a criança e você, formando memórias afetivas duradouras e que vão contribuir para a construção e o fortalecimento do caráter da criança. Assim você contagia, na contação de histórias, você contagia e impacta o estado emocional da criança e molda o seu comportamento. Sobre isso eu falo melhor lá no CCH, que é Criando com Histórias, um método que eu criei e que contribui para o fortalecimento do relacionamento entre pai e filho. E se você achou relevante tudo que a gente conversou aqui, se inscreve no canal. Ativa o sininho que eu sempre vou te avisando quando chegar conteúdos novos, tá? Um grande abraço. E olha, feliz Dia dos Pais para você, papai, que ficou aí, que participou. Para você que vai ouvir esse conteúdo depois, fica aí o meu abraço. Um feliz Dia dos Pais e continua participando e se inscrevendo no canal, porque eu preciso também de você. Um beijo e até a próxima semana.